Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos rituais mais, intrigantes e talvez até pouco compreendidos do Antigo Testamento. É uma prática que, por incrível que pareça, fala diretamente sobre o nosso trabalho, a nossa rotina, sabe? Sobre o valor que a nossa vida cotidiana tem. E essa grande questão que fica, né, no mundo que parece sempre valorizar os gestos grandiosos, os grandes feitos, qual é o lugar das coisas comuns, do dia a dia? Pois é, a Bíblia tem uma resposta surpreendente para isso, e ela está num lugar que, olha, pouca gente imaginaria. Para a gente encontrar essa resposta, vamos direto para o livro de Levítico. Eu sei. À primeira vista pode parecer um livro um pouco distante e meio complexo, mas acredite, ele guarda verdadeiros tesouros sobre como a gente pode viver na presença de Deus. Logo depois de toda aquela intensidade do holocausto, sabe, da oferta queimada, Levítico capítulo 2 chega com algo, uau, radicalmente diferente. Aqui não tem animais, não tem sangue. O que tem é farinha, azeite, incenso, ou seja, o fruto do trabalho humano. É a imagem do agricultor, sabe, com as mãos na terra, plantando, colhendo, moendo grão e, no final de tudo, apresentando o resultado de todo esse esforço para Deus. E aqui está o ponto central de tudo. Essa oferta simbolizava a consagração da vida comum, do dia a dia. Deus não estava interessado só naqueles momentos espirituais extraordinários, sabe? Ele estava e ele ainda está interessado na nossa rotina, na comida que nos sustenta e no trabalho que a gente faz para colocar essa comida na mesa. Mas tá, como é que essa oferta era feita na prática? O texto bíblico descreve algumas formas bem específicas. Isso mostra uma flexibilidade muito bonita dentro da adoração. Então, a oferta podia ser de 3 jeitos. Podia ser a flor de farinha, que era a parte mais nobre do grão. Podia ser em forma de bolos assados, já um produto mais elaborado do trabalho, ou até mesmo grãos tostados, representando os primeiros frutos da colheita. E olha que interessante, uma parte era queimada no altar como um aroma suave para o Senhor, e a outra parte servia de sustento para os sacerdotes, ou seja, era um ato de adoração que, ao mesmo tempo, alimentava a comunidade. Agora, vamos mergulhar nos detalhes, porque é justamente nos detalhes que os símbolos ficam incrivelmente ricos. Existiam regras bem específicas sobre o que podia e o que não podia de jeito nenhum fazer parte dessa oferta. Basicamente, 2 coisas eram proibidas: fermento e mel. E uma coisa era obrigatória: o sal. Pode parecer simples, mas cada um desses elementos carrega um significado simbólico gigante. Vamos pensar no fermento. Na Bíblia, ele muitas vezes é um símbolo do pecado, da corrupção. E faz sentido, né? Pensa só, um pouquinho de fermento é suficiente para levedar a massa inteira. Ele se espalha, ele influencia, ele muda a natureza do todo. A lição aqui é que a oferta para Deus precisava ser pura, sem essa influência que corrompe. E o mel, por quê? Poxa, mel é algo natural, é doce, um presente da criação, certo? Só que o mel fermenta muito fácil com o calor do fogo do altar. E isso nos ensina uma coisa bem sutil, que nem tudo que parece bom pra gente serve para todo o propósito sagrado. O contexto é super importante. E aí a gente chega no sal, que era obrigatório. No mundo antigo, o sal era um conservante poderosíssimo. Por isso, ele simbolizava a permanência, fidelidade, a natureza de um pacto que não se quebra. O texto chama de o sal da aliança do teu Deus. É como um lembrete constante de que o nosso relacionamento com Deus se baseia numa promessa que é eterna, que é fiel. E olha, essa compreensão não é de hoje, não. Ao longo dos séculos, grandes pensadores da fé pararam para meditar no significado dessa oferta. Vamos ouvir o que algumas dessas vozes têm a dizer. Por exemplo, Charles Spurgeon, aquele grande pregador, ele viu aqui uma verdade que transforma tudo. Ele dizia que o trabalho não importa qual, seja numa padaria, numa lavoura, numa carpintaria, ele pode subir até Deus como um ato de adoração. O fruto das nossas mãos é tão importante quanto a devoção da nossa alma. Já João Calvino, ele olhou para essa oferta e destacou a soberania de Deus. Para ele, a oferta era um ato de reconhecimento de que nada é puro mérito nosso. Toda prosperidade, todo alimento, tudo que a gente produz, vem, no fim das contas, da graça de Deus. Então a oferta é como uma devolução cheia de gratidão. E tem mais um detalhe crucial que outros comentaristas apontam: a exigência da flor de farinha. Essa era a parte mais fina, mais pura do grão. E a lição aqui é poderosa. Para Deus, a gente não oferece o resto, a sobra. A gente oferece a excelência, o nosso melhor. E é aí que
tudo se conecta. Todas essas ofertas, todos esses símbolos do Antigo Testamento, eles são como sombras, sabe, que apontam para uma realidade muito maior. E a oferta de cereais, especificamente, aponta de um jeito espetacular para a pessoa e principalmente para a vida de Jesus Cristo. Aqui a gente chega no coração da nossa reflexão de hoje. Enquanto o holocausto, com todo o sangue e sacrifício, aponta claramente para a morte de Cristo na cruz, a oferta de cereais aponta para algo igualmente fundamental: a vida perfeita de Cristo. Pensa comigo, a vida de Cristo foi pura, sem pecado, como a flor de farinha. Foi ungida pelo Espírito Santo, assim como o azeite era derramado. A vida dele foi um aroma agradável ao Pai, como o incenso que subia. E foi eterna, incorruptível, como o sal da aliança, uma vida inteirinha sem o fermento do pecado. Percebe? Jesus não ofereceu só a sua morte. Ele ofereceu uma vida inteira de obediência, de amor, de pureza. Cada palavra, cada ação, cada pensamento, tudo foi um ato de adoração. Foi a oferta humana perfeita que ninguém mais poderia apresentar a Deus. Ok, mas e aí? O que tudo isso significa pra gente hoje? Como é que essa cerimônia tão antiga se conecta com a nossa realidade, com o nosso dia a dia? A grande lição de Levítico 2, que se cumpre perfeitamente em Cristo, é que Deus não quer só os nossos domingos, ou só os nossos momentos de oração. Ele quer a nossa vida por inteiro, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, o esforço de cada dia. Tudo isso pode se tornar um altar. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ecoa essa ideia de um jeito perfeito. Ele diz que o nosso culto racional, a nossa adoração de verdade, é apresentar o nosso corpo, a nossa vida, no dia a dia, como um sacrifício vivo. Não é mais um sacrifício de morte, mas sim um sacrifício de vida. Então a gente volta para aquela pergunta lá do começo. Será que Deus se importa com o simples trabalho das nossas mãos? A resposta é um gigantesco sim. Em Cristo, cada pedacinho da nossa existência pode ser transformada numa oferta de cereais, num aroma agradável que sobe até Deus. E a questão que fica para a gente refletir é: o que é que nós estamos oferecendo hoje?